sobre pílulas históricas. Meu nome é Rosicler, espero aí ajudá-los com o nosso estudo da história e da pré-história. São temas fascinantes, pessoal, porque a história nos permite saber o porquê de nós chegarmos até aqui, quais foram as nossas conquistas. Então, é extremamente importante a gente ter noção e conhecimento sobre a história. E é fantástico, porque você vê como o homem conseguiu se adaptar no decorrer aí de milhares de anos e chegar até agora, nossa sociedade atual, que estamos rumando aí para a época, né, da robótica. Já estamos na robótica, na inteligência artificial, ou seja, saímos de um estágio, né, extremamente biológico, no sentido de dependermos da natureza, da nossa sobrevivência, para agora irmos até um ponto em que nós vamos trabalhar, né, com a inteligência, já estamos trabalhando com a inteligência artificial. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma breve introdução, nós vamos falar sobre o Neolítico, que é uma outra revolução. Como nós falamos nos vídeos anteriores, o Paleolítico, então, foi um período também de bastante revolução, onde nós tivemos vários hominídeos, como, né, o Australopithecus, o Homo habilis, né, que já conseguia manusear as pedras e lascá-las e fazer com que, né, fosse instrumento aí de defesa, né, de corte, né, de alimentos. Tivemos então o Homo erectus, né, onde teve aí a descoberta do fogo, entendeu? Então favoreceu muito, né, a nossa proteção, forneceu calor, né, proporcionava o cozimento dos alimentos. Então isso, o homem começou a ingerir mais calorias, a se desenvolver, a aumentar o cérebro, né, os processos sinápticos aí. Então começou a dar mais estruturas aí biológicas, químicas e físicas para que o homem aí seguisse o seu processo evolutivo, pessoal. Então, o Paleolítico quer dizer, né, período da pedra lascada, entendeu? Então, ele é um período bem grande, né, onde os homens, a maioria, eram coletores, né, caçadores, então eles não se fixavam, né, eles iam sempre, migravam, né, em busca aí de alimentos, né, de sobrevivência, né, local mais apropriado. Então, aí nós começamos aí a desenvolver aí novas espécies. Depois veio o homem, também teve o homem de Neandertal na Europa, que já tinha, né, também as suas abstrações. Enfim, o homem de Neandertal vai se extinguir, não se sabe, né, todas as causas, pode ser climáticas ou em confronto, né, com outras espécies de hominídeos. E por fim, então, nós, né, vamos ter então o surgimento do Neolítico. Neolítico, então, quer dizer neo, né? Neo é uma palavra, né, que significa novo, né? Um neolítico, uma nova pedra. Ou seja, por quê? Porque esses hominídeos, o que sobreviveu foi o Homo sapiens, tá? Então nós vamos estar já com o Homo sapiens nesse período, e ele começou então a polir a pedra e teve outras revoluções, a gente pode dizer até uma revolução aí do Neolítico, né? Ou seja, nós tivemos então a sedentarização do homem, ou seja, ele começou então a se fixar em lugares bons ali para a sua sobrevivência, onde tinha água, onde ele poderia plantar. Então, das primeiras aí revoluções foi o quê? O desenvolvimento da agricultura. Então, o Homo sapiens começou a aprender que se ele, né, pegava determinados grãos e plantava, colhia. Tivemos também a pecuária, pessoal, então, ou seja, começou a haver a domesticação de bovinos, suínos, né, caprinos. Então, começou a desenvolver essa pecuária, tá? Então, o homem, então, paleolítico, ele vivia mais em cavernas, né, para sua proteção e aquecimento. E o homem, então, sapiens, né, do Neolítico, ele já vai começar a desenvolver estruturas aí de abrigo um pouquinho mais sofisticadas, né, ou seja, casas, né, de barro, palha, né, para se proteger aí né, do frio, né, da chuva.
Então ele começou já então a se sedentarizar, pessoal, né? É o surgimento da agricultura, que é uma revolução, ou seja, o homem conseguiu já colher, produzir um excedente, e daí começa, né, a famosa, né, propriedade aí privada, porque essas famílias, esses grupos começaram a então delimitar o seu território. Não, isso aqui é meu, entendeu? Essa terra é minha, ou seja, eu tenho aqui a minha criação, a minha agricultura e, né, a minha família. Então já começou a surgir aí, pessoal, a propriedade privada e a noção, né, de divisão, pessoal. Já começou então ao processo aí de divisão. Também as relações sociais começaram a se complexificar. Então nós temos aí né, as divisões, as hierarquias, ou seja, o dono, né, daquele gado, daquela plantação, né, e depois as pessoas que trabalhavam para esse, entre aspas, proprietário. Então começou a complexificar mais a coisa. Também teve o desenvolvimento aqui, então, da cerâmica, pessoal, então começou a se fazer vasos, né, para acondicionar alimentos, enfim. Então, esse desenvolvimento da cerâmica também deu muita mais aí capacidade de abstração do homem, né, no sentido de trazer também a arte, né, e a religião. Então começou a ter aí a formação, né, dos processos aí religiosos, entendeu? Então é um período rico também, tem até estatuetas, né, desse período aí, em que tem aí vestígios, né, do culto, da religião deles, desses homos, né, sapiens, então. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, então, um vídeo para vocês, tá, né, para ilustrar mais ou menos esse processo aí da revolução do Neolítico, tá? Então, o Neolítico vai mais ou menos de 12 mil anos até uns 5.500 anos, até a chegada do trabalho com os metais, com a moldagem da metalurgia, né, com a produção da metalurgia. E fica aí, então, né, a dica para quem quiser ir se aprofundar no Neolítico, é muito interessante. Aí começa a ter as raízes aí, a estratificação, né, e as relações sociais, econômicas, né, e de fundo, né, de religião que nós temos aí até hoje, né? Então são aí heranças, né, já de muito tempo do Homo sapiens. Então, espero que vocês gostem do vídeo que eu vou apresentar ali, que é um resuminho que eu fiz para vocês. Quem gostou, dê o seu like, se inscreva, comente, que ajuda muito o nosso trabalho. Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem incrível ao passado, a um dos momentos mais transformadores da história da humanidade. Já pararam para pensar como passamos de pequenos grupos de caçadores e coletores nômadas a viver em aldeias, cidades e até mesmo em impérios? A resposta está num evento extraordinário conhecido como a Revolução Neolítica. E acreditem, sem ela, o mundo como o conhecemos, incluindo este vídeo que estão a ver, simplesmente não existiria. Para entendermos a magnitude desta mudança, precisamos de recuar no tempo para o período Paleolítico. Durante centenas de milhares de anos, os nossos antepassados viveram em pequenos grupos, sempre em movimento, seguindo os animais que caçavam e procurando plantas e frutos para colher. A vida era uma constante luta pela sobrevivência, dependendo inteiramente do que a natureza lhes oferecia. A sua única casa era o horizonte. Não havia um lugar fixo. Apenas um ciclo interminável de busca por comida e abrigo. Mas, há cerca de 12 mil anos, algo começou a mudar. Em várias partes do mundo,
quase que em simultâneo, menos no crescente fértil. Na China, na Mesoamérica, os seres humanos começaram a fazer uma descoberta que iria virar o seu mundo de cabeça para baixo. Eles perceberam que podiam plantar sementes. E com o tempo, essas sementes davam origem a plantas que podiam ser colhidas. Parece simples, não é? Mas esta foi possivelmente a maior ideia de todos os tempos. Esta foi a invenção da agricultura. Pela primeira vez, não era preciso andar quilômetros à procura de alimento. O alimento podia crescer ali mesmo, e o lodo do casa. Bem, se já não era preciso vaguear, fazia todo o sentido construir abrigos permanentes. Assim nasceram as primeiras aldeias. Estruturas feitas de barro, pedra e madeira começaram a pontuar a paisagem. A vida nômada estava a chegar ao fim para muitos grupos humanos. Juntamente com a agricultura, surgiu outra grande inovação: a domesticação de animais. Cabras, ovelhas, porcos e gado deixaram de ser apenas presas e passaram a ser parceiros. Forneciam carne, leite, lã e, crucialmente, ajudavam no trabalho pesado dos campos. Esta relação entre humanos, plantas e animais criou um sistema completamente novo. Um sistema onde, pela primeira vez na história, era possível produzir mais comida do que o necessário para sobreviver no imediato. Este excedente de alimentos foi a verdadeira faísca da revolução. Pensem nisto. Se nem toda a gente precisava de passar o dia inteiro a procurar comida, o que é que podiam fazer com o tempo livre? Exatamente, podiam especializar-se noutras coisas. Surgiram os primeiros artesãos, pessoas que se dedicavam a fazer potes de cerâmica para armazenar os grãos, a tecer tecidos com a lã das ovelhas ou a fabricar ferramentas de pedra polida, muito mais eficientes que as anteriores. A palavra neolítico significa literalmente nova idade da pedra, referindo-se a estas novas técnicas de polimento. A vida em comunidade tornou-se mais complexa, as aldeias cresceram. Com mais pessoas a viverem juntas, foi preciso criar regras de convivência, formas de organização social. Surgiram líderes, pessoas responsáveis por gerir os recursos, resolver disputas e organizar a defesa da comunidade. A propriedade privada começou a ganhar forma. Menos esta terra é minha, aquela colheita é tua. E com a propriedade, infelizmente, também surgiram os conflitos por recursos. Esta nova forma de vida teve um impacto demográfico brutal. Com uma fonte de alimento mais estável e segura, a população humana começou a explodir. As aldeias transformaram-se em vilas e mais tarde em cidades. Lugares como Atal, na atual Turquia, são exemplos fascinantes destas primeiras cidades neolíticas, onde milhares de pessoas viviam em casas de adobe, umas coladas às outras. A Revolução Neolítica também mudou a nossa forma de ver o mundo. A relação com a natureza transformou-se. As pessoas começaram a observar os ciclos das estações, o movimento dos astros, para saberem a altura certa de plantar e de colher. Isto levou ao desenvolvimento dos primeiros calendários e a um conhecimento mais profundo da astronomia. Surgiram novas crenças e rituais, muitos deles ligados à fertilidade da terra e ao sucesso das colheitas. Os nossos antepassados começaram a construir monumentos megalíticos impressionantes, como Stonehenge, cujo propósito exato ainda hoje debatemos, mas que certamente estavam ligados a esta nova visão do cosmos. Mas nem tudo foram vantagens. A agricultura
trouxe consigo novos desafios. A dieta tornou-se menos variada, dependendo de poucos tipos de cereais, o que por vezes levava a deficiências nutricionais. Viver em grandes comunidades, perto de animais e com saneamento precário, facilitou a propagação de novas doenças. O trabalho nos campos era duro e repetitivo. A Revolução Neolítica não foi um paraíso, mas sim uma troca. A imprevisibilidade da caça e da coleta foi trocada pela segurança, ainda que trabalhosa, da agricultura. E o que veio a seguir? Bem, o excedente alimentar e a especialização do trabalho criaram as bases para tudo o que se seguiu. A acumulação de riqueza levou à diferenciação social. A necessidade de registrar colheitas e impostos levou à invenção da escrita. A organização de grandes comunidades levou à formação dos primeiros estados e impérios. A metalurgia, o comércio a longa distância, a arte complexa, a filosofia, a ciência, tudo isto tem as suas raízes mais profundas nesta mudança radical que começou com uma simples semente. Portanto, da próxima vez que forem ao supermercado e virem corredores cheios de comida, lembrem-se da Revolução Neolítica. Da próxima vez que estiverem em casa, num lugar fixo e seguro. Pensem nos nossos antepassados que decidiram parar de vaguear. A decisão deles de plantar uma semente no chão foi o que nos permitiu construir o mundo complexo e fascinante em que vivemos hoje. Eles não foram apenas agricultores, foram os arquitetos do nosso futuro. Espero que tenham gostado desta viagem ao Neolítico. É um tema absolutamente fascinante, que nos ajuda a entender quem somos e de onde viemos. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas aventuras pela história. Deixem nos comentários o que mais vos surpreendeu sobre esta revolução. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!